O Taquari esteve aí em Blumenau, esteve em Florianópolis também para acompanhar de perto como essa região acabou se estruturando depois de também sofrer muito com enchente recentemente, né, alguns anos atrás, e é por isso que a gente convidou a Tatiane Martins para falar um pouco mais detalhadamente para a nossa audiência como é que funciona o sistema, ver também o que está prevendo aí a meteorologia para esse ano de 2024, porque a gente tem sim receio de que venham novos adventos aí do clima e causem transtornos para a gente. Tatiane Martins, muito bem-vinda à programação da Rádio Independente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite e feliz ano novo, que 2024 seja melhor que 2023 para todos nós. Tomara que sim, né? A gente fica na torcida para que seja um bom ano para todos nós. Tatiane, então, em relação a essa questão toda, né, de mudanças que foram feitas aí em Blumenau, tu fala de Blumenau, né? Exato, falo de Blumenau. E essas mudanças todas, né, que foram realizadas aí em Blumenau em relação à questão de catástrofes, de cheias, de alertas também, né, do sistema de informações para as pessoas e a nossa, né, uma equipe, uma comitiva nossa aqui, como o Ricardo já disse, esteve por aí até para entender como funciona, né? E quais foram as principais mudanças que vocês fizeram e em que momento foi percebido que, a gente precisa mudar para que não aconteçam mais, pelo menos, né, não se percam mais vidas. Então, Rita, Blumenau historicamente é marcada pelas enchentes, né? Desde a fundação do município em 1852 até o ano passado, nós registramos mais de 100 enchentes aqui em Blumenau. Então, a vivência do município é que trouxe esse entendimento da necessidade de ter um sistema de defesa civil mais fortalecido para Blumenau. E aí não falo nem somente sobre as ações de meteorologia, mas também nós temos aqui problemas de deslizamento muito recorrente. Então, uma diretoria de geologia bem estruturada, com equipe técnica qualificada, sem contar a nossa equipe da diretoria de operações, que é, de fato, quem vai a campo atender os necessitados nesses períodos de desastres. Então, é a história de Blumenau que mostrou a necessidade de uma defesa civil fortalecida. Agora, especificamente da diretoria de meteorologia, que a maioria das pessoas conhece como Alerta Blue, que é o sistema Alerta Blue, ele foi estabelecido em 2014. Em 2008, a gente teve o grande desastre que acometeu todo o Vale do Itajaí, a região do Médio Vale, principalmente Blumenau, Gaspar e municípios aqui do Médio Vale. Nós tivemos perdas de vidas, perdas de pessoas, perdas econômicas, e foi um dos maiores desastres de Santa Catarina. Então, a gente teve esse grande desastre de 2018, que já nos alertou da necessidade de se ter previsões de tempo e alertas de chuva mais precisos aqui para a região, porque a gente dependia muito da defesa civil do município, que não tinha essa estrutura específica de meteorologia, mas também do Estado, né, que aí faz uma previsão mais genérica, mais abrangente, que não tem tanto as especificações de Blumenau. E aí, em 2008, depois do grande desastre, a gente teve uma grande enchente, né, cuja a marca chegou aí próximo aos 12 metros de nível de rio aqui, que para nós é uma enchente de médio a grande porte. E aí, dentro desse curto espaço de tempo, de 3 anos de desastre, de recuperação, foi quando a Prefeitura de Blumenau e a sua administração, na época, entenderam a necessidade de se ter uma equipe de meteorologia que fizesse os alertas específicos para o município. Então, em 2013 e 2014, passou a se fazer a implementação do sistema Alerta Blue. E quando chegaram, então, por aqui, os primeiros meteorologistas, a equipe, a estruturação do monitoramento, né, com as estações, os equipamentos que fazem as medições Blumenau foram instalados e a gente já tem aí quase 10 anos, na verdade agora temos 10 anos de atuação no município. E de lá para cá, Tatiane, o que a gente pode falar? Porque você relatou que tivemos outra
pelo menos uma enchente de grandes proporções, até não sei a comparação com aquela de 2008, se chegou aos mesmos níveis, ou se foi perto, ou qual foi a distância, mas de lá para cá dá para dizer que diminuiu em quanto aí o impacto, especialmente em termos de vidas, mas de uma forma geral, né, das pessoas sendo salvas, as pessoas conseguindo sair a tempo, o que dá para dizer que tivemos de efeito prático com todas essas mudanças? Então, Ricardo, as enchentes aqui, elas são recorrentes. 2008, o grande problema aqui não foi nem a enchente, tá? Mas os deslizamentos. O movimento das encostas é que causaram as grandes perdas aqui em Blumenau, as perdas de vida no município em 2008. Em 2011, a gente teve uma grande enchente. Mas não tivemos vítimas. Desde então, a gente vem trabalhando para melhorar e estruturar. A gente tinha, na época, lá em 2008, 2011, o apoio do CEOPS, que era o Centro de Previsão de Cheias aqui da Universidade de Blumenau, da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Desde então, esse centro ele sempre auxiliou Blumenau e a Defesa Civil e a Prefeitura no manejo, né, na administração da crise da enchente, trazendo as previsões hidrológicas, né, as previsões de quanto o rio ia chegar em cada evento, e também, no sentido de ajudar no mapeamento das cotas de enchente em cada uma das ruas, os bairros mais atingidos. Então, a gente teve esse conhecimento e esse trabalho com o CEOPS, e que hoje foi assumido, né, pela Diretoria de Meteorologia. Então, hoje a gente tem um sistema, né, de previsão de cheia, de elevação do nível do rio, e tem também um mapeamento das ruas de Blumenau. Então, as ruas são mapeadas, cada rua tem sua cota de enchente. Então, por exemplo, a gente tem aí a enchente sendo definida em Blumenau quando o nível do rio Itajaí-Açu chega em 8 metros. Quando a gente está em 6 metros, né, numa situação que vem sendo prevista ali, já o meteorologista que está no plantão, ele vai fazer a previsão. Se ele enxergar que existe um risco de se ter uma chuva intensa, volumosa, ele já alerta, tanto, no caso, a diretora de meteorologia, que nesse momento sou eu, como também o secretário de Defesa Civil, e a partir daí são startadas as ações. Então, quando o rio chega a 6 metros, a gente começa a fazer a previsão de nível de rio, e cada cidadão que mora em Blumenau sabe a sua cota de enchente da sua rua, o quanto o nível do rio Itajaí-Açu deve chegar para que se tenha água na sua rua, na sua casa. Então, as pessoas têm conhecimento, e é isso que a gente trabalha. Então, as perdas de vidas para enchente são poucas aqui em Blumenau, porque a gente tem uma estruturação que faz com que a gente consiga alertar a população antecipadamente. E é isso que é a grande vantagem. A enchente, ela consegue ser prevista com antecedência. Então, você consegue se estruturar e ter tempo hábil para as ações de defesa civil serem tomadas de forma de precaver as vidas humanas. Tatiane, como é que foi feito esse trabalho com as pessoas? Para que elas, né, hoje saibam a sua cota, saibam o que fazer em determinado momento, dependendo, né, de quanto está ali o volume do rio, né? Como é que foi feito diretamente com as pessoas? Não é um processo rápido. A gente tem que saber que é um processo que leva muitos anos para se ter esse entendimento. Blumenau também tem uma questão que é quando a gente tem muitas pessoas novas sempre chegando na cidade, umas saindo, outras chegando, por conta das oportunidades de emprego que por aqui tem. Então, a gente sempre tem o trabalho de educar, e essa que eu acho que é a palavra-chave, educação, educar a população. A gente tem os núcleos de proteção e defesa civil na comunidade, os NUPDECs. A gente tem 2 programas de defesa dentro de defesa civil, que é o projeto Defesa Civil na Escola e o Agente Mirim de Defesa Civil, que levam conhecimento para as crianças sobre as ações de defesa civil. E a gente pensa que a criança ela pode ser um veículo de informação para a sua família. Então, esses programas de educação, de conscientização da população, que são os mais importantes. Além disso, a gente tem sempre todas as informações disponibilizadas
no site da Defesa Civil de Blumenau, no site do Alerta Blue. Lá tem, se você entrar, o cidadão consegue encontrar qual é o nível atual do rio no município, qual é o volume de chuva que está acontecendo e se está chovendo no município naquele momento. Ele consegue procurar ali, pesquisar a sua rua, se ela tem cota de enchente, qual é essa cota. Então, é um processo de educação e que leva vários anos. Essa que é a grande questão. Quando você fala, Tatiane Martins, diretora de meteorologia da Defesa Civil de Blumenau, que quando o rio chega a 6 metros, a população já sabe a que cota vai chegar na sua casa, as precauções que tem que tomar. Quanto falta para chegar na primeira casa, por exemplo? A gente tem uma ideia do tempo de resposta aí do rio. Quando ele chega a 6 metros, a primeira casa é atingida com quanto? 8, 9, 10, mais? E qual é o tempo que vocês conseguem prever? Você disse que a enchente é possível prever com bastante antecedência. O que é essa antecedência? Porque esse é um dos principais pontos aqui que as pessoas muitas vezes reclamam, e diferente daí, aqui as pessoas não têm esse costume de, olha, vou sair de casa e fazer por conta, né? Acho que você tomou conhecimento disso. Aqui as prefeituras têm que disponibilizar a estrutura. Quando o caminhão demora para chegar, elas reclamam. Muitas pessoas não querem sair de casa porque acham que a cota não chegará na sua casa. E se vocês conseguem fazer também o prognóstico de saber, olha, começou a chover, está chovendo ainda, está vindo água, mas vai chegar a tal cota. Isso é possível fazer aí porque é uma das grandes discussões aqui. Se fala, olha, vai ter enchente, mas não se sabe se vai chegar a 22, 23 ou 29 metros, que é uma grande diferença. Então, Ricardo, é possível sim. O trabalho ele começa a partir da previsão de chuva. Então, a gente consegue, nós meteorologistas, né, de formação, eu sou gaúcha, sou gaúcha de Pelotas, formada na Universidade Federal de Pelotas, e trabalho aqui há 5 anos, agora não, na verdade 6 anos em Blumenau. Então, o trabalho ele começa a partir da previsão de chuva. O meteorologista ele vai identificar uma frente fria, um sistema de baixa pressão, um ciclone que vai passar pela região e que vai trazer um volume de chuva. A gente sabe que chuvas mais abrangentes na região do Vale do Itajaí e chuvas que são duradouras vão gerar volumes acumulados de chuva elevados, e isso vai, logicamente, responder no nível dos rios. A bacia hidrográfica do Vale do Itajaí, ela é monitorada. Então, a gente tem uma parceria com a Defesa Civil Estadual, que monitora toda a bacia do Vale do Itajaí, o nível dos rios aqui na região, e com base nessas informações, nessa parceria com a Defesa Civil do Estado, a gente traz essas informações junto com a previsão de chuva e faz a rodada dos modelos hidrológicos de previsão de enchente. Então, quando é que começa a ser startado todo esse processo? A partir da previsão de chuva intensa, volumosa e que perdure por vários dias. Isso a gente consegue fazer com 5 dias de antecedência. Então, a partir daí, começa já a se informar a população do risco da chuva volumosa, da elevação do nível do rio. E aí, a gente, conforme vem aproximando, né, desse dia X, que vai ser a ocorrência da chuva forte, a gente vem sempre atualizando as informações junto com a população. A gente tem parceria com rádio, com TV, que são veículos de informação para a população. Então, a gente vai sempre atualizando. A partir do momento que o rio começa a subir, aí se entra no start do monitoramento do rio. Então, a gente começa a ficar verificando os rios que contribuem para a elevação do nível do rio aqui em Blumenau. Então, por exemplo, aqui para nós, a gente tem o rio, o monitoramento do rio lá em Apiúna, aqui no município de Timbó, que são municípios que estão a montante de Blumenau e que o quanto chover lá vai interferir diretamente no nível do rio aqui no nosso município. Então, a gente monitora esses pontos. Começou o rio a subir, a gente já começa a startar nossos protocolos de defesa civil. Quando chega o rio em 6 metros, então começa-se a rodar o modelo de previsão de cheia. E aí a gente consegue informar a população de 6 a 8 horas à frente o quanto o nível do rio vai estar. Então, por exemplo, nesse momento são 10 horas da manhã, quase 11 horas,
Se eu rodasse o modelo de previsão agora num evento de enchente, eu conseguiria dizer para a população o quanto o rio estaria até às 17 horas. Então, o rio vai chegar a tantos metros às 17 horas. Mas não significa que ele vai parar de subir ali. Vocês fazem a projeção, olha, até lá vai chegar no mínimo essa cota, pode continuar subindo. É possível ali também já dizer, olha, ele deve chegar a mais, a cota final, ou isso não, só com o passar do tempo mesmo? É só com o passar do tempo. Mas essa atualização da rodada do modelo de previsão é de 2 em 2 horas. Então, qual é o importante? A gente não consegue ver o pico ainda, certo? Não é nessa situação que a gente está projetando. Mas daqui a 2 horas eu rodo de novo o modelo e aí eu já posso ter uma perspectiva. Eu já vou conseguir dizer quanto seria, quanto o rio estaria às 19 horas e se isso seria o pico ou não. Então, a gente vai sempre atualizando a informação com a população. A gente tem, importante, os canais através do qual a população fica sabendo dessas informações. É o site da Defesa Civil, é o site do Alerta Blue, são as mídias sociais da Prefeitura de Blumenau e da Defesa Civil, e também o nosso aplicativo de celular, que foi desenvolvido pela Defesa Civil, que é o app Alerta Blue. Então, a população tem todas essas ferramentas, além do telefone 199, que é o telefone da Defesa Civil. Então, a população liga ou acessa qualquer uma desses meios de comunicação para ter conhecimento. A equipe que trabalha conosco vai atualizando sempre essas informações junto a esses meios de comunicação. E esse site, aplicativo, mídias sociais. Então, a gente sempre procura deixar o mais atualizadas as informações possível para a população. Eu só queria resgatar, você falou quando chega a 6 metros, a população já sabe que tem que ficar atenta. Quantos metros falta daí para chegar na primeira casa? A enchente é registrada e oficializada em Blumenau com 8 metros. Mas com 7,40 metros a gente já tem água na primeira rua. Ok, então... é semelhante aqui então, quando vem o alerta ali já falta pouco, eu não sei quanto tempo leva para chegar a esses 2 metros, mas aqui muitas vezes pode ser questão de 2 horas, dependendo da força e da quantidade que vem de água de cima, das cabeceiras. E você conheceu, Tatiane, alguma coisa, né? Eu vi o site, o Alerta Blue, é muito bom, muito detalhado, né? Para as pessoas se precaverem, é muito interessante. O sistema que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, você tomou conhecimento, falta muito para a gente para chegar a algo parecido com o que tem aí, para estarmos melhor preparados, seja em nível de estado ou até de Vale do Taquari? Olha, eu como gaúcha, e como eu tenho um pouco do conhecimento do que é o Sistema de Defesa Civil do Rio Grande do Sul, eu acho que eles estão fazendo um trabalho de caminhar na direção correta, mas ainda falta. A Defesa Civil de Santa Catarina, e não falo nem de Blumenau só, que é uma referência como Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, ela avançou muito a partir dos desastres. Então, eu acho que o Vale do Taquari e toda a Defesa do Estado, a partir desse momento de dificuldade que se teve no ano passado, tem a oportunidade em mãos para caminhar em direção a um sistema de defesa civil que pode ser referência. E quanto tempo levaria? Olha, isso eu não tenho como precisar, porque isso depende de gestão, depende dos entendimentos políticos de governo, isso depende de recursos. Não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples, mas eu acho que ele tem a oportunidade, tem equipe, tem conhecimento técnico, então eu acho que isso vai depender de como o governo do estado do Rio Grande do Sul e do Vale do Taquari vão fazer esses entendimentos. Mas eles têm capacidade. Eu acho que equipe, eles podem se gerenciar, trazer bons meteorologistas, trazer bons hidrólogos. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, na verdade, a Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, ela tem profissionais dentro do quadro da URGS que são referências nacionais quando a gente fala de hidrologia e de previsão de enchente. Os maiores hidrólogos estão dentro da URGS. Então, o Rio Grande do Sul ele tem conhecimento técnico. Eu acho que agora a questão é gerenciar governança, uma questão de articulação política dos representantes e do próprio governo do Estado.
A gente está passando já do nosso horário aqui de entrevista, mas eu preciso te fazer uma pergunta também em relação a se é possível, né, detalhar como funcionam as estações próprias aí de vocês, quantas são, onde elas ficam, porque, né, a opção dessa independência. Aqui, por exemplo, no Vale, a gente depende do CPRM, né, e às vezes a gente fica na mão em função, né, de alguma avaria em alguma das medições, ou então até mesmo internet, né? Enfim. Então, como é que funciona aí? Então, Rita, aqui nós temos em Blumenau uma rede do município que é própria. Nós temos são 18 estações que fazem o monitoramento das condições meteorológicas em Blumenau. Então, dessas 18 estações, nós temos 16 que fazem apenas a medição de chuva, uma estação que é uma estação meteorológica completa, que além da chuva ela mede vento, umidade, pressão e temperatura. E temos também uma estação hidrológica, que é aquela estação que faz a medição do nível do rio, né, que é instalada na região central de Blumenau. Além disso, nós já estamos em parceria com o nosso sistema de água e esgoto do município, que é o SAMAI, que vai fazer um investimento fazendo a instalação de novas estações meteorológicas. Então, a gente vai adquirir mais 4 estações já para esse ano de monitoramento das condições meteorológicas e pelo menos mais 8 estações que fazem a medição do nível do rio para instalar nos ribeirões do município. Então, é um sistema próprio que faz o monitoramento do município de Blumenau. Como é que é feita a manutenção? Porque a compra, aquisição, instalação é o processo licitatório normal que toda a prefeitura faz. Agora, a grande questão é a manutenção. Blumenau optou por fazer manutenção própria desses equipamentos. Então, eu tenho um técnico em eletrônica que trabalha junto comigo na equipe de meteorologia da Defesa Civil, que faz a manutenção dessa rede de estações do município. E aí, com base nisso, a gente faz um planejamento anual de aquisição de todos os bens e materiais necessários para essa manutenção. E a gente vai fazendo conforme a necessidade. Então, as nossas estações aqui, elas têm manutenção periódica. De 15 em 15 dias, é feita uma manutenção preventiva de todos os equipamentos, onde é feita a checagem de bateria, se a placa solar das estações está funcionando adequadamente, se o equipamento, que é o pluviômetro, que faz a medição da chuva, se ele está limpo, se os filtros não estão entupidos, para quando a água da chuva passar por ali, ter um escoamento correto. Então, essa manutenção periódica ela é feita em todas as estações de 15 em 15 dias. E sempre que tem uma manutenção corretiva, ou seja, quando um equipamento tem uma falha, tem algum problema, a gente já aciona o técnico para ele logo ir fazer essa manutenção. Se precisa, troca a bateria, troca o rádio da estação, troca o pluviômetro, porque a gente tem todos esses equipamentos sobressalentes na Defesa Civil, já esperando, se preparando para o caso de alguma falha. Então, logo isso geralmente é resolvido. Importante. Muito obrigado, Tatiane Martins, pelas informações, esclarecimentos, diretora de Meteorologia da Defesa Civil de Blumenau. Um ótimo ano para você e um bom trabalho também. Muito obrigado, Ricardo. Rita, um grande abraço a todos os gaúchos, um agradecimento especial a vocês pela oportunidade de trazer, então, essa experiência de Blumenau e da Prefeitura de Blumenau para todos aí de Lajeado. Um grande abraço e um ótimo 2024. Muito obrigada, um ótimo 2024 a todos vocês também. Conversamos com a diretora de Meteorologia da Defesa Civil de Blumenau, a Tatiane Martins. 11 horas 9 minutos, 23 graus e 6 décimos é a temperatura em Lajeado. Vem aí o Independente Notícias e voltamos com o Troca de Ideias.